Bom, pessoal, então, bom dia a todos. Deixar aí ela gravado, o pessoal foi entrando aí, a sala já está aberta, só entrar aí. Bom, hoje, pessoal, eu vou falar sobre parte ainda de pneumática, só que agora eu vou abordar o acionamento do ponto de vista elétrico, né? Eu falei sobre o acionamento mecânico, né, que é puramente pneumático, né? Que usa a própria força do ar ali, né, para fazer a movimentação da válvula. A gente vai ver aí a pneumática, a eletropneumática, que é o acionamento elétrico, hoje é o mais utilizado aí. Então, vou falar sobre esses componentes elétricos, desculpa, e vou mostrar algum daqueles exemplos que eu dei na aula passada. Vamos fazer um acionamento, ao invés de ser mecânico, fazer um acionamento elétrico, ok? Vou passar um vídeo aqui da indústria, pessoal, logo em seguida a gente inicia aí. Normalmente, quando a gente pensa em tirar petróleo debaixo da terra, a gente imagina aquele sistema que tem uma espécie de uma cabeça de cavalo que fica indo para cima, para baixo, mas aqui é diferente. Eles usam um sistema que se chama árvore de Natal, que serve para controlar com muita precisão o fluxo de petróleo, do gás e da água que sobem dos poços e são processados aqui na planta. Ao todo, Urucu tem 90 poços, 75 ativos. Alguns ficam dentro da área industrial, mas outros mais afastados, dezenas de quilômetros, praticamente dentro da floresta mesmo. Só dá para chegar de helicóptero. A profundidade desses poços varia, mas esse aqui, que é o Hulk 10, chega a 2.500 metros de profundidade. Eu vou dar um grito aqui para ver se o eco demora muito. Até parece, né? O poço é fechado, não dá para ver nada aqui embaixo. Todas essas válvulas, sensores, são controlados à distância, via rádio. Então, do lado do poço, a gente vê uma antena que transmite todos os dados para a base, mas eles precisam de energia elétrica para manter tudo funcionando. Para não ter que abrir uma linha de energia no meio da mata, eles instalaram placas solares com baterias. Isso aqui dá conta de toda a operação do poço e da comunicação. Também a árvore de Natal que faz a reinjeção dos gases, ou seja, enquanto o poço vai sendo explorado, eles vão injetando gás para ocupar o espaço que ficou e manter a pressão. Mas isso ainda não é feito aqui, o que significa que esse poço, que já tem 36 anos, ainda tem pressão para tirar de lá do fundo óleo, gás e água que sai daqui e vai até a base de Urucu sem nenhum bombeamento. Mas eu tô com vontade mesmo de ver esse petróleo na minha mão agora, hein? Aqui a gente consegue já ver com muita clareza o gás, o óleo e a água. A proporção da produção aqui é de 8.500 metros cúbicos de gás para cada metro cúbico de óleo. Tem cheiro de querosene. O óleo daqui é conhecido por ser extremamente leve, de uma qualidade muito alta. Tem até uma lenda na região que se você colocar esse óleo direto no tanque de diesel, o carro sai andando. Essa parte é melhor não testar não. Mas como é um óleo que tem muito pouco enxofre e metais, nesse eu posso colocar direto a minha mão. Vamos ver. Ele ser fininho assim faz com que esse petróleo seja ótimo para fazer óleo diesel, gasolina, querosene de aviação e GLP. Daqui não sai nem óleo combustível e nem asfalto. O que é aquilo aqui? Aquilo ali o quê? Óleo, sei lá. Bom, pessoal, então Acho vamos que lá. era. Vamos iniciar aí, né? Bom, como eu falei, né? Vamos abordar agora a parte do acionamento elétrico, né? Pela eletropneumática, né? Então, são compostos pelos elementos elétricos, né? Os contatores, as válvulas solenoides, né? E as bobinas, né? E outros botões, botoeiras, temporizadores e outros acessórios aí. Bom, então, pessoal, na indústria, né, é o que mais se utiliza, né, o acionamento elétrico, né. Tem os acionamentos puramente pneumáticos, né, mas são em aplicações bem específicas, né, onde não há necessidade, por exemplo, de utilizar a eletricidade. Basta usar o próprio acionamento pneumático mecânico para fazer um processo ali puramente mecânico, por assim dizer, né. Bom, então, como eu falei, né, então, dentro da indústria ali, a gente vai ter os acionamentos elétricos, né, então,
A gente tem ainda as lógicas de contato, né, usando bobinas, usando contatoras, e também a gente tem o sistema automatizado por CLP, né, usa a programação em CLP. Então a gente tem ali as botoeiras, os sensores, né, os contatores, enfim, tudo na área elétrica, né. Bom, então iniciando aí pelo os principais aí, que é a botoeira, que faz todo o sistema ali funcionar, né, que liga o sistema, né. Bom, a botoeira, né, pessoal, é aquele que faz o ligar e o desligar, né. Então você vai ligar um sistema e desligar um sistema, pode ser por uma botoeira, uma alavanca, uma botoeira de emergência, caso haja necessidade, como está ligado, aperta a botoeira para desacionar todo o sistema, né, numa questão aí de emergência, né. Então, geralmente, a gente tem uma botoeira que é normalmente aberta, ou seja, inicialmente está desligada, né, está fora do circuito, e a normalmente fechada ela já está ligada ao circuito, né. Então, vai depender da minha lógica, ou inicio com ela normalmente aberta, ou normalmente. Pessoal, minha internet aqui caiu, ok? Então, vamos lá, vamos retomar aqui. Então, como eu falei aqui, né? Então, a gente tem o esquema do circuito, né? Da botoeira, aqui uma lâmpada, né? Um circuito esquematicamente, e aqui é como ele é construtivamente, né? Então, basicamente, ali tem um acionamento, uma mola para retorno. Dois, geralmente tem uns contatos, né? Uma série de contatos, normalmente aberto, normalmente fechado, né? Dentro de uma botoeira ali, pode ter uma série de contatos ali, não é simplesmente um contato só. A gente simplifica no esquema ali, né? No esquema elétrico para facilitar a compreensão, né? Bom, o outro componente que a gente tem elétrico, pessoal, são os sensores, né? Os sensores magnéticos, né? Então, o acionamento dele é com a presença de um campo elétrico, né? Esse campo elétrico ele é estimulado por um ímã, né? Um sensor magnético, onde ele percebe a sua presença, né? Então, por exemplo, passei ali né? Passei aqui uma parte magnética aqui, então ele vai vai gerar uma força de atração, então ali ele vai fechar a chave, né? No momento que ele tem uma repulsão, ele abre a chave, né? Então ele vai fazer esse movimento de abre e fecha ali o circuito, onde vai ligar e desligar ali, conforme a necessidade e a programação ali do circuito, né? Então ali permite, por exemplo, a corrente elétrica e com isso então faz o movimento de ligar e desligar. Bom, o outro equipamento que a gente tem, pessoal, são os contatores. Esses são bem comuns, hein? A gente vê aí no dia a dia, principalmente dentro da indústria. Eles são dispositivos eletromecânicos, né? Então, a partir de um acionamento elétrico, ele faz um movimento mecânico, pode ser de desligar ou de desligar, né? Então, ele é composto por uma bobina, né? Que é a parte elétrica, e os contatos elétricos, que é a parte mecânica, né? Então, quando eu energizo a bobina, né? Ou seja, eu injeto ali uma tensão, né? Então, eu injeto tensão ali, gera uma corrente e vai energizar essa bobina. Então, energizei essa bobina, ela vai fazer então o meu contato, ou abrir ou fechar. Se ele tiver inicialmente fechado, ele abre, e se tiver inicialmente. Hum.
Bom, pessoal, mais uma vez aí peço desculpa a vocês aí, acho que a minha internet daqui tá com problema de instabilidade, espero não ter mais problema aí. Então vamos lá, né? Vamos continuar aí. Como estava falando, né? Dos comutatores. Então aqui a gente tem ele fisicamente, né? Então quando você vê um quadro ali de comando elétrico, a gente vai ver muito desse aqui, ó, que é basicamente os mais comuns, os comutatores e as borneiras, né? Que a gente vê muito ali. E a gente tem os esquemas de ligação, né? Então quando a gente tem indicação A1, A2 é da bobina, né? Indicação da bobina, alimentação da bobina. E o L1, L2, L3 são relativos às fases, né? Então, são geralmente ligados à potência do contator. E quando tem a numeração 13, 14 ou 12, 21, 22, né? 23, 24, são os contatos, né? Os contatos para um diagrama de comando, né? A numeração indica, por exemplo, 11, 12, como está aqui, como termina com o dígito 1 e o 2, é um contato normalmente fechado. E quando termina com o dígito 3 e 4, é um contato normalmente aberto. Bom, na pneumática, pessoal, as válvulas elétricas que fazem o acionamento, né, a mudança de estado das válvulas, é a chamada válvula solenoide, que ela também é eletromecânica, é similar também ao contator, só que aqui é o seguinte, ela energiza, e quando energiza, ela muda o estado da válvula, né? Então, ela vai mudar o estado da válvula direcional, vai mudar justamente a sua direção, hora para fazer um cilindro avançar, hora para fazer um cilindro recuar, né? Então, ao invés de fazer aqui o acionamento de forma mecânica, né, com o próprio ar comprimido fazendo essa mudança, faz isso aqui de forma elétrica, né? Bom, do ponto de vista aí de vantagem, pessoal, só para um efeito de comparação, por exemplo, a válvula que é acionada pneumaticamente, ela tem que ser um pouco maior, ela tem que ter um mínimo de pressão, né? Porque caso contrário, se for uma pressão baixa, é uma pressão que é insuficiente, por exemplo, para fazer a mudança de estado da válvula. Então, preciso ter uma pressão mínima que segure a mudança da válvula, para ter a força suficiente para mudar a válvula, né? Então, preciso de uma coisa mais robusta e um pouco maior. No da elétrica ali, né, na válvula solenoide, posso fazer uma coisa um pouco menor, né, onde a própria função elétrica ali, né, a própria corrente ali já faz essa mudança, tem necessidade de fazer algo maior e mais robusto, né. Bom, então aí, pessoal, tem a construção, né, a parte construtiva dessa válvula solenoide, né. Então, quando a energia elétrica ela chega na conexão elétrica, a gente forma então um campo magnético no solenoide. Gerou esse campo, então ele vai movimentar o êmbolo da válvula, né? Então, vai movimentar ou para um estado ou para um outro estado, né? Então, onde muda a posição da válvula. Então, são basicamente, perdão, basicamente essa parte aqui, né? Então, aqui a gente tem a válvula, né, propriamente dita, onde tem as entradas de ar, né? Então, uma entrada aqui e uma saída. Aqui eu tenho a conexão elétrica. Então, aqui energizou, ela vai fazer então o êmbolo ou ir para um lado ou ir para o outro, né? Ligou, ele vai empurrar ou ele vai subir, né? Então, vai fazer o movimento aí de ligar e desligar. E com isso também, pessoal, a gente pode também fazer esse acionamento por um comando elétrico, né? Como falei, um botoeiro, um outro acionamento eletromecânico ou digitalmente por CLP, né? Então, eu posso associar ali é, a uma incógnita, né, a uma variável dentro do CLP, onde eu posso, então, fazer a manipulação dentro do CLP, né? Que hoje é o mais usado, né, mais utilizado dentro da indústria. Bom, na pneumática, pessoal, também, né, assim como a parte mecânica e também a parte elétrica, a gente precisa da simbologia, né, para a gente poder entender, por exemplo, o funcionamento de um processo, né? Então,
um processo complexo ali, a gente precisa então ali do projeto, do desenho, para a gente entender como funciona ali os movimentos, né? O movimento do processo ali como um todo. Então, eu preciso, né? Ele é fundamental para a gente elaborar o desenho, né? Então, a gente tem que ter uma noção dos componentes e sua simbologia associada, né? Então, o que que é um cilindro, o que que é uma válvula, qual que é o tipo de acionamento, né? Se é um acionamento pneumático, se é um acionamento mecânico, se é um acionamento elétrico, né? Então a gente tem que ter essa diferenciação aí, né? Então, por exemplo, aí, né, para transformação de energia, a gente tem um compressor, né? Então a gente tem essa simbologia que é o compressor de deslocamento fixo. Tem os motores, né? Que o motor que faz a conversão da energia pneumática em energia mecânica, pode ser em movimento linear ou de rotação, né? Pode ser um motor rotativo. Então a gente tem um motor pneumático com deslocamento fixo, que pode ser com uma direção de fluxo ou com duas direções de fluxo. Essa simbologia aqui, pessoal, até mostrei para vocês lá no simuladorzinho, vou mostrar também de novo, né? Utiliza dessa simbologia para a gente poder também fazer um projeto e também fazer um circuito simulado, né? Para a gente entender se aquele circuito que a gente está montando está dentro daquele que a gente ali, projetou, nem imaginou para um determinado processo, né? Se a gente está correto ou não no nosso raciocínio. Bom, a gente também tem os cilindros, né? Os cilindros de simples efeito ou de simples efeito ou ação, né? Então, quando ele é de simples efeito, ele só vai atuar ou para avançar ou para recuar, né? Geralmente, esses de simples efeito, ele só tem uma entrada de ar e geralmente o retorno dele se dá por uma ação mecânica, geralmente por uma força de mola, né? Então a gente pode ter o retorno por mola, onde a mola vai estar na área da haste do cilindro, ou no avanço, que está bem na parte da coroa aqui do cilindro. A gente também tem um cilindro de duplo efeito à ação, né? O duplo efeito à ação é quando eu já tenho duas entradas de ar, né? Tanto para fazer o avanço quanto o retorno no meu cilindro. Então eu posso ter um cilindro de haste simples ou de haste dupla aqui, né? Então ele vai ter movimento tanto para uma esquerda quanto para a direita aqui, né? Por assim dizer. Bom, das válvulas, né, pessoal? Também já falei um pouco com vocês aí. Então a gente tem as válvulas de controle, né? Então, geralmente, então esse aqui, por exemplo, é uma válvula de 5 vias, né? Então tem aqui, ó, uma, dois, três, quatro, 5 vias, né? Por isso que chama de 5 vias, né? Então aqui, ó, uma, duas, três, quatro e 5. Então são 5 vias e eu tenho duas posições, ou seja, eu tenho duas posições distintas de como o meu ar vai fluir naquela válvula, né? Ou ele vai para um lado, ou ele vai para o outro, né? Por assim dizer. A gente também tem uma válvula, geralmente é um pouco difícil, utiliza-se mais na hidráulica, nem tanto na pneumática, que é essa daqui, né? Com válvula de 3 posições, 3 vias, 3 posições e o centro fechado, ou seja, é quando eu bloqueio, né? Como se fosse uma espécie de ponto morto. Eu bloqueio tanto na parte em cima quanto embaixo ali, né? Não deixo o ar, eu bloqueio a passagem de ar aqui utilizando essa válvula, né? Então, assim como eu também tenho a de 4, 3 vias, né? De 4 vias, 3 posições, que também eu tenho centro fechado. Eu vou ter aqui também uma parte fechada, né? De 5, 3 vias, mas pode ter uma posição para esse ar passar por algum outro lugar. Essa aqui eu tenho uma válvula de 5 vias, 3 posições, e o centro dela aqui, se vocês observarem, ela tem um chamado centro aberto positivo. No caso, quando eu preciso de um maior fluxo, principalmente para um determinado sentido do cilindro, né? Pode ser, por exemplo, um avanço, então eu preciso de uma pressão maior, por exemplo, num avanço, né? Então eu utilizo esse tipo de centro, né? E além disso, eu tenho as outras válvulas que vão fazer parte ali, vão fazer algum tipo de regulação do meu fluxo, né? Tanto de vazão quanto de pressão. Então, por exemplo, eu vou ter a válvula de retenção, que ela permite o fluxo num sentido e bloqueia no oposto, né? Então, quando eu preciso proteger, por exemplo, ah, no meu sistema, o meu processo de um contrafluxo de ar, né? Isso também é muito utilizado também, por exemplo, em sistemas de gás, né? Então, por exemplo,
em aparelhos de solda ali, né, que está utilizando o oxigás, eu utilizo uma válvula de retenção, né, porque, por exemplo, o gás dentro do reservatório, ele está líquido, né, então no momento que eu tiro ele da atmosfera, ele já vai estar gasoso e vai estar ali em combinação ali com uma chama ou centelha, vai estar tendo fogo, gerando fogo. Então, para esse fogo não retornar para dentro do cilindro, eu utilizo essa válvula que bloqueia, não deixa, por exemplo, essa chama ir para dentro do cilindro e via explodir. Então, eu utilizo esse tipo de válvula, uma válvula de retenção com mola. É uma forma de segurança no meu processo, no meu sistema. Então, eu vou ter uma válvula de retenção sem mola, onde a própria pressão, no sentido, ela ajuda nessa força, não deixar o contrafluxo voltar. E a de retenção com mola, além da própria pressão, a mola também exerce uma pressão que evita um retorno de ar comprimido dele fazer um retorno, né? A gente vai ter também o setor seletor de circuito, né, ou chamado elemento ou, né, que é aquele que a gente tem dois acionamentos, então pode ser acionado tanto por um lado quanto por outro, que ele vai permitir o acionamento de um cilindro, ou a válvula de simultaneidade, onde ela só permite, né, que chama de válvula E, quando eu tenho dois acionamentos acionados de forma simultânea. Caso contrário, eu não consigo acionar o meu circuito se não tiver as duas botoeiras ou mais acionadas de forma simultânea. E além disso, eu tenho a válvula de controle de fluxo variável, né? Onde eu posso controlar ali, por exemplo, a vazão e, por sua vez, né, controlando a vazão ali, eu posso fazer então um movimento de um cilindro mais suave ou mais rápido, conforme a minha regulagem. Bom, além disso, também eu vou ter os acionadores, né? Lembra ali que eu mostrei na aula passada ali, né, que os chamados fim de curso, o fim de curso pode ser feito de forma mecânica, de uma forma por sensor, ou até de uma forma elétrica também, né? Então, eu tenho os acionadores, que pode ser então por câmera, palpador ou pino, pode ser por mola, pode ser por rolete, esses aqui são os mais utilizados, né? O rolete ou gatilho, né? Com rolete escamoteável. A gente também tem os acionamentos manuais, né? Aí são as botoeiras, são aqueles que geralmente a gente faz de forma manual ali, né? Então pode ser por botão, né? Alavanca, né? Então utiliza-se de uma força maior ou por pedal, a gente vai pela ação do pé. Além disso, a gente tem os acionamentos também elétricos, né? Então o que a gente vai ver aí hoje, que é por solenoide por uma bobina ou utilizando duas bobinas agindo em sentido contrário ou por motor elétrico. E além do acionamento elétrico, como também falei, a gente também tem um acionamento pneumático, pode ser por aplicação direta da pressão ou por alívio de pressão, né? Então, o alívio de pressão também faz o acionamento dessa válvula, né? Então, pode ser por aplicação de pressão, que é o chamado piloto positivo, ou por alívio de pressão, que é o piloto negativo por despressurização, quando faz aquele movimento em sentido inverso, né? Aqui é quando o meu ar vem com pressão e muda a válvula. Também, quando vai no sentido contrário, ele muda, faz a mudança de estado dessa válvula. Ok, pessoal, deixa eu só. Então, daqueles exemplos que eu mostrei na aula passada, a gente vai fazer então o acionamento deles. Deixa eu só abrir o aplicativo aqui. Vamos iniciar aqui, pessoal, por aquele primeiro exemplo mais simples. Bom, então agora, o que que eu quero, o que que eu preciso?
Da mesma forma, eu vou ter o sistema pneumático e agora eu preciso, deixa eu só deslocar vou só colocar ele mais em cima aqui. Bom, eu tenho então vamos dizer assim, meu acionamento mecânico, né, que preciso do compressor, sistema de serviço de ar, a válvula que vai fazer o acionamento e o meu cilindro que vai fazer o serviço de fato. Bom, então eu preciso de fazer o meu sistema elétrico. Como é que eu vou fazer isso? Então eu preciso das fontes elétricas. Então eu vou utilizar aqui, ó. Então vem aqui, ó, controles. Então eu vou precisar aqui, ó, a, do componente elétrico. Então eu preciso de uma fonte. Então eu preciso de uma fonte um comum e aqui no caso 24 volts. Geralmente, pessoal, o acionamento elétrico para a parte pneumática, ela funciona, pode ser de 12 ou 24 volts, mas o mais comum é ele em 24 volts, tanto tensão e corrente contínua. Então é um sistema um pouco mais, vamos dizer assim, menos robusto, né? Então precisa de fios espessos, só que é um controle mais sensível, né? Então é preciso de ter proteções ali, como por exemplo surto de corrente, surto de tensão. Então, se eu preciso, vamos dizer, ter um pouco mais de atenção nas proteções elétricas, né? Bom, então eu vou precisar de uma botoeira, né? Então, eu vou precisar aqui de uma botoeira. Vem aqui, deixar os Só pegar primeiro aqui os. Achar aqui, pessoal. Botoeira. Ah, sempre me perco nisso aqui. Aqui, ó. Então aqui eu tenho a botoeira, então eu vou acionar ela aqui, tem uma botoeira. Além disso, vou precisar de uma bobina, né? Então, vou precisar da bobina e do contator, certo? Então aqui eu vou pegar. Então, aqui eu tenho a bobina e o contator, né? Então aqui eu vou fazer o acionamento. Então aqui, pessoal, é só fazer uma ligação aqui. Esse aqui é o contato selo, certo, pessoal? Para quando eu faço o contato aqui, eu fecho a bobina, então não precisa de eu estar apertando o botão de forma indefinida, né? Então, esse aqui é o chamado contato selo. E aqui eu faço a fecho o circuito. Vou chamar essa botoeira aqui chamar aqui para não dar problema ali, vou colocar S20. Bom,
E aqui, pessoal, eu vou configurar a minha válvula. Então, ao invés de eu fazer o acionamento da botoeira ali, eu vou fazer ela de forma, vamos dizer assim, remota. Então, eu vou configurar a minha válvula aqui, ó. Então, agora eu não vou acionar ela mais manualmente, vou acionar ela pneumaticamente, eletricamente. Então, eu vou chamar aqui elétrico. Então, aqui, ó, é, essa aqui é uma válvula solenoide, eu vou chamar ela aqui de Y1, ok? Eu vou colocar essa aqui, eu vou chamar de K1. E também vai ser o tique, pessoal. Aí. Bom, e além disso, pessoal, preciso também da minha válvula solenoide Y1, certo? Aqui, ó, a válvula solenoide, vou colocar ela aqui. Então, eu vou pegar uma outra, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V desse contato, que assim que esse contato estiver fechado, ele vai acionar a válvula solenoide, e a válvula solenoide, então, vai mudar o estado aqui e vai avançar a meu cilindro. Então, vou fazer a associação aqui, vou chamar aqui de Y. Vamos ver aqui. Ah, deu duplicado. Eu imaginei. Chamar aqui de. Chamar isso aqui de 20. Chamar isso aqui também de Y20, só para não dar problema. Pronto, vou associar. Pronto, tá o K20 aqui. Ok, pessoal? Então aqui eu vou chamar de Y20 aqui. Pronto. Então aqui é o seguinte, pessoal. Quando eu acionar a botoeira, então vai fechar aqui o contato, vai energizar o K20, vai fechar o contato aqui, né? Que também vai fechar aqui. Fechou o contato, então vai energizar aqui a minha válvula solenoide Y20. Energizou o Y20 aqui, ó, então ele vai mudar aqui, ó. Então, ele vai mudar aqui o estado e vai avançar. Então, a diferença lá do meu sistema puramente mecânico, eu não tenho esse acionamento aqui, ó. Esse acionamento aqui eu posso fazer ele de forma remota, né? Ao invés de eu ter que ir lá no local e fazer o acionamento, eu posso fazer isso tudo de uma forma remota. Então, isso é a praticidade que tem, por exemplo, a praticidade que a gente tem na parte elétrica, né? Então, a gente pode fazer todos esses acionamentos remotamente, né? Então, e além disso, também posso fazer isso. Isso aqui eu estou usando comutatores, né? Que é aquela lógica, né? Dentro de um comando elétrico, de um quadro elétrico, então, eu ainda posso facilitar mais ainda
traduzindo essa lógica de contato também para dentro de um CLP. Então, a única coisa que vai ter ali é as botoeiras físicas e as solenoides para fazer o acionamento das válvulas. Então fica menor ainda e fica dentro de um CLP. Então toda essa lógica aqui ó, fica uma programação CLP bem mais compacta e mais fácil até de corrigir, de fazer qualquer alteração, né? Então aqui a gente faz a simulação. Então lá, ó, então acionei, ele fez então o acionamento. Aí para voltar, pessoal, que eu vou precisar então elaborar um circuito, né, uma parte aqui do circuito, para desativar. Então, ele desativa ali o Y20, né? Então, posso fazer aqui, ó, que posso colocar então aqui, ó, uma botoeira. Ó. Então, aqui, ó, posso colocar uma. Então, posso vir aqui colocar uma botoeira normalmente fechada. Pronto, aí eu desligo, meu sistema volta. Então, retorno. Posso usar a botoeira, como também posso fazer uma lógica de circuito para justamente poder ah, retornar ali a posição inicial. E pessoal, vamos ver o outro exemplo aqui, ó. É da mesma forma, né? Deixa eu só ver se eu tenho. Ó, nesse aqui, ó, eu posso fazer também o acionamento, ao invés de utilizar então a botoeira aqui, ó, posso utilizar dois acionamentos, certo? Então aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, esse do acionamento bimanual, né? Achar aqui, pessoal. Então já vou pegar aqui a botoeira aberta, uma fechada. Vou só mudar um pouquinho aqui, colocar mais para cima. Vou pegar as fontes, né? A fonte de 0,24 volts. Aqui, ó. Então tem. Posso usar esse aqui também, né? Então, zero. Vou rotacionar aqui 90 graus. Vou pegar os contatos aqui. Não posso. Então vou pegar um contato aqui. Então aqui vou pegar a bobina e a válvula. No caso aqui eu vou ter duas válvulas solenoides, certo? Então vou pegar uma e outra. E vou replicar mais esses dois contatos aqui, que eu vou
Então agora eu vou fazer as ligações aqui, certo? Então vou ligar esse aqui, fazer o contato selo. Vou fechar aqui. Então, vou, ó, um minutinho, pessoal, dá uma travada aqui. Então, vamos lá, vou chamar aqui de, vou chamar essa bobina aqui de A21 e vou associar aqui, ó. Então, vou relacionar o objeto, ó, K21, que eu vou chamar também de, opa, K21, e aqui também vai ser K21. E aqui, pessoal, eu vou configurar a minha válvula. Então, eu vou configurá-la agora com, vou tirar o acionamento manual e vou colocar ela elétrica, assim como minha outra aqui também. Vou tirar ela manual, colocar ela elétrica. E aqui eu vou colocar os nomes, ó. Então, eu vou chamar essa aqui de Y21, essa aqui de Y22. Eu vou chamar ela de Y21. Bom, vou fazer o nesse caso aqui, né, pessoal, nem precisei fazer a válvula de simultaneidade, né? Que aqui já as duas energizam, né? Então aqui o K21 energiza os dois aqui e já faz o. Aí quiser fazer o retorno, né? Aí quiser alterar a lógica aqui, pessoal, é só mexer aqui no circuito, certo? Por exemplo, eu quero que ainda mantenha a simultaneidade. Então, você pode utilizar um outro contator aqui, então você pode fazer um outro contato selo, né, que garanta então que um acione e o outro também, né? Então posso fazer isso das duas formas aí. Bom, e na próxima aula, pessoal, eu vou passar então aí uns dois exemplos aí, que é o chamado método cascata e o método intuitivo, certo? Que é formas também de fazer sequências, né? Quando eu tenho mais de dois cilindros aí para fazer uma sequência de movimento. Ok, pessoal. Então, por hoje aqui é só. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Tudo ok, pessoal? Bom, então é isso aí. Eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então algum questionamento e dúvida, deixe procurar, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vou desejar então a todos aí um bom dia, ok? Fiquem então todos com Deus e até a próxima aula. Pessoal.